Boa noite. A polícia da capital prendeu na tarde desta segunda-feira o principal suspeito de assassinar um fuzileiro da Marinha morto na saída de um show em fevereiro deste ano. O homem também é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas na cidade. Adriano Silva Monteiro, de 28 anos, conhecido como Gordinho, era procurado pela polícia desde fevereiro deste ano. Policiais do Grupo Fera o prenderam em um condomínio na Zona Norte. Ele é o principal suspeito de ter matado Leandro dos Santos Rocha, de 21 anos. O fuzileiro da Marinha, baiano, se envolveu em uma briga durante o show da banda Chiclete com Banana em uma casa de espetáculos localizada na Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus, no último dia 16 de fevereiro. No estacionamento, ele foi atingido por 3 tiros. Na ocasião, outros 2 fuzileiros foram agredidos, mas sobreviveram e ajudaram a reconhecer e apontar o criminoso. Ele é reconhecido, pelas vítimas que ficaram vivas. Na verdade, são 3 vítimas, sendo que uma delas veio a óbito e as outras 2 ficaram lesionadas. As outras 2 o reconhecem como um dos elementos que atentou contra suas vidas. Então, em função disso, nós representamos, eu e a doutora Débora, que é responsável pela área onde o crime ocorreu, representamos pela prisão. Ontem ele foi preso pela equipe da Força Tarefa e depois recambiado aqui para a Delegacia de Homicídio, porque ele está com 2 mandados de prisões em aberto, sendo que um por tráfico e outro por homicídio. Na delegacia, Gordinho negou ter atirado nas vítimas. Eu não houve movimento não, rapaz, nesse crime aí não. Era dormindo, eu. A prisão de Adriano Monteiro também é considerada pela polícia um tiro certeiro no combate ao tráfico de drogas aqui na capital. Ele também é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa que distribui drogas em Manaus. Ele é apontado pelas nossas investigações como um dos gerentes do tráfico, né? Ele é um dos que distribui drogas na colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. E 4 pessoas, entre elas uma idosa e o filho dela, também foram presas na capital, acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Leste. Com os suspeitos foram apreendidos porções de drogas, dinheiro entre dólares e reais e também uma moto roubada. A quadrilha foi encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde aguarda a decisão judicial. Um homem foi encontrado morto com sinais de crueldade em um ramal da estrada Manuel Urbano, na região de Iranduba, esta manhã. Com as mãos amarradas e o rosto cheio de hematomas, o corpo do homem foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Os policiais militares que atenderam o chamado identificaram pelo menos 3 tatuagens no corpo da vítima, uma delas com o nome Alda, no braço esquerdo. De acordo com esse policial militar, o homem pode ter sido morto durante a madrugada e o corpo abandonado logo após o crime no ramal do quilômetro 13 da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus ao município de Manacapuru. Possivelmente ele foi desovado aqui, né? Ele foi jogado no local, não escutaram disparo, a população não relatou nada de disparo. Aparentemente ele foi torturado, também aparência que foi enforcado. Os moradores e trabalhadores da localidade ficaram assustados com o caso. A gente fiquei assustado, que é difícil a gente ver, né? Mas a gente não conhece ele não, ele não é daqui do ramal não. Essa criminalidade que acontece assim, atualmente vem crescendo muito. A população fica muito preocupada com a insegurança. O corpo foi removido pelo IML esta manhã e o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros da capital. E segundo o IML, a vítima é Expedito Tavares de Almeida, de 33 anos. O Dia Nacional de Lutas pelo Direito à Moradia em Manaus foi marcado por uma manifestação no centro da cidade esta manhã. O movimento ocorreu em vários municípios brasileiros. Em Manaus, os manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Superintendência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua Ramos Ferreira, no centro. A iniciativa foi de 4 entidades de movimentos populares da sociedade civil organizada. Eles reivindicam o fim das desigualdades sociais e do déficit habitacional, além da aprovação da PEC da moradia, que destina recursos permanentes para a habitação.
Durante 30 minutos, os manifestantes bloquearam a Avenida Epaminondas e o tráfego de veículos ficou comprometido. Agentes do Manaus Trans foram acionados para dar fluidez ao trânsito. Após o protesto, uma comissão foi recebida pelo superintendente da Caixa Econômica no Amazonas. A polícia da capital desarticulou uma quadrilha que era investigada desde o ano passado, acusada de vários crimes, como estelionato e lavagem de dinheiro, não só no Amazonas, mas também em outros estados. O esquema milionário envolvia até funcionários dos Correios. 19 pessoas foram presas. Essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram uma das transações feitas pela quadrilha. Dentro do carro está Luiz Fabiano, que recebe das mãos de um carteiro dezenas de cartões de crédito e correspondências com as respectivas senhas roubados pelo funcionário. 4 carteiros foram presos, acusados de participação na quadrilha. Atento aos locais onde seriam, principalmente as empresas, que eram cartões corporativos ou áreas nobres de Manaus, eles se antecipavam em relação ao cartão e dias depois pegavam os envelopes das senhas. A partir daí, a quadrilha usava diversos métodos para a lavagem do dinheiro. Um deles envolvia a compra de grande quantidade de cerveja para revenda e a ajuda vinha do gerente do supermercado. Inclusive com a criação, a constituição de empresas de fachada, para conseguir a credibilidade no mercado junto ao meio bancário e a partir daí conseguir fazer os financiamentos, tudo em nome falso. Claudino Alves do Prado é apontado pela polícia como o líder da organização, que tinha integrantes em pelo menos 5 estados do país. A quadrilha também atuava no Nordeste e lá eles fraudavam até a Previdência Social. A polícia identificou pelo menos 5 idosos que teriam identidades falsas e recebiam aposentadoria de cerca de 10 municípios. Na operação foram apreendidos joias, 77 cartões de crédito, além de 10 veículos entre carros e motos e mais de R$63 mil em dinheiro. Segundo a investigação, o esquema movimentava por ano mais de 10 milhões de reais. Depois que houve a quebra do sigilo bancário deles todos, observamos que houve uma movimentação em uma determinada empresa, criada de forma de fachada, e só em um determinado banco, a gente pode citar, foram mais de 2 milhões de reais. Ao todo, 19 pessoas foram presas e vão responder por crimes como formação de quadrilha, estelionato e falsificação de documentos. Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira na Zona Leste, suspeito de estuprar a própria enteada, uma criança de apenas 7 anos de idade. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no bairro Novo Aleixo, na zona leste de Manaus. Sanderson Repolho de Souza, de 30 anos, é suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, uma criança de 7 anos de idade. Um vizinho teria visto o momento em que o pedreiro abusava da menina e chamou a polícia. Nós temos testemunha presencial que viu o suposto autor de pênis ereto, tentando consumar o ato com a menor de 7 anos, beijou na boca dela, e era questão de tempo ele consumar o coito. Sanderson vivia com a mãe da vítima havia 11 meses e estava sozinho com a criança em casa, porque a companheira tinha saído para o trabalho. O exame de corpo de delito ainda não foi concluído, mas psicólogos avaliaram a menina e concluíram que ela já tinha sido abusada antes pelo padrasto. Já estava na continuidade, ele já vinha pedindo para a menor de 7 anos ficar tirando calcinha para ele. Ficou tudo comprovado por laudo. Sanderson foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior.
A quarta-feira terá muitas nuvens em São Gabriel da Cachoeira, onde também há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Em Borba, a previsão é de tempo nublado, com chance de chuva no decorrer do período. Mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado, também com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. As eleições deste ano já começam a mudar o cenário político também na Prefeitura de Manaus. Nesta segunda-feira, 4 novos secretários municipais tomaram posse. Dr. Homero de Miranda Leão assume a Secretaria Municipal de Saúde no lugar de Evandro Melo. Elvis Damasceno assume a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, deixada por Fabrício Lima. E Glauco de Souza Luzeiro é o novo titular da Secretaria do Centro, em substituição a Rafael Assayag. Já Marcelo Alves, que também era subsecretário na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, assume como diretor-presidente da Manaus Previdência, no lugar de Edson Fernandes. Eu vou fazer o que puder, o máximo que puder, pela saúde da população da minha cidade. Esse é um compromisso pessoal meu, é uma determinação profissional minha e, se Deus quiser, nós iremos colher esses frutos que já foram plantados pela gestão do Evandro. O Evandro já deixou a terra arada e as sementes lá. Vamos cuidar para que as árvores cresçam e as frutas sirvam à população da cidade. Nós vamos assumir para dar continuidade no trabalho do secretário, que já vinha colocando Manaus para correr, na verdade, criou uma cultura de corrida, de esporte, com a faixa liberada e outras atividades. E a gente pretende também entrar nos bairros, nas comunidades. O prefeito Arthur Neto destacou que a ideia de promover os subsecretários a secretários é para dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelos titulares das pastas. Eu diria que a experiência sempre pesa, mas eu tive a preocupação de não mexer na estrutura do que estava sendo montado. Então, cada candidato, cada secretário vai imprimir seu ritmo pessoal, isso é verdade, mas cada secretário sabe que nós temos um conjunto, e esse conjunto vai ser mantido uniforme. Um dia após a greve que paralisou 100% o transporte coletivo da capital, os ônibus circularam normalmente nesta terça-feira. Uma nova audiência estava marcada para a manhã de hoje no Ministério Público do Trabalho, onde seria discutido o aumento do dissídio da categoria, mas ela foi cancelada. Para evitar novos transtornos para os usuários, esta manhã fiscais da SMTU acompanharam a saída dos ônibus nas garagens das empresas. 2 fiscais foram para cada uma das garagens e terminais fiscalizar o cumprimento dos horários de saída dos coletivos. Na garagem da Eucatur, onde operam as empresas Rondônia, Transtol e Integração, com um total de 410 veículos, e na garagem da empresa Global, que atende moradores da Zona Leste, com aproximadamente 260 carros, a saída dos ônibus ocorreu normalmente, assim como em todos os outros pontos de saída dos ônibus. Aproximadamente 60 policiais militares e da Rocan também estiveram na porta das garagens para garantir a saída dos veículos. Ainda na tarde de ontem, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Davi Alves de Melo Júnior, considerou a greve da categoria ilegal e acatou a ação da prefeitura, que pedia medidas mais rígidas ao Sindicato dos Rodoviários e estipulou multa de R$200 mil por dia aos rodoviários em caso de nova paralisação. Esta manhã, o diretor-presidente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos também se reuniu com empresários para discutir a situação dos rodoviários. O prefeito garantiu que os rodoviários terão reajuste. O sindicato pede 20%, isso é impraticável. Eu quero ver quem que ganhou 20% de aumento. Nós estamos vivendo outra realidade, mas eles não terão perda salarial. Está se discutindo outros pontos. Isso vai ser botado na mesa. Eu acredito que o diálogo é o melhor caminho. A indústria do Amazonas registrou crescimento pelo segundo mês consecutivo este ano, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Em fevereiro, a alta foi de 4,7% em relação a janeiro. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, o crescimento é ainda maior, 15%. Puxado pela alta na produção de TVs para a Copa do Mundo, o maior destaque foi para o setor de material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações, que cresceu 47,5%.
7,5%. É o melhor resultado desde outubro de 2011 nesse tipo de comparação. O desempenho positivo foi registrado em 8 das 11 atividades pesquisadas. Centenas de veículos foram autuados e alguns até recolhidos esta manhã durante uma operação do Manaus Trans, na zona centro-sul de Manaus. Em apenas algumas horas de operação, o Manaus Trans registrou várias infrações de trânsito nos locais visitados pelos agentes esta manhã na zona centro-sul da capital. Ao todo, foram 190 autuações e 9 remoções de veículos. Veículo estacionado sob passeio, veículo estacionado em local proibido. Então a gente está fazendo essa operação com o intuito de garantir a passagem de pedestre e também melhorar a fluidez de trânsito na área centro-sul. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece multa de R$ 127,69 e mais 5 pontos na carteira de habilitação para quem estacionar sobre as calçadas. A infração é considerada grave. Já para quem estacionar em local proibido, a multa é de R$ 85,13 e mais 4 pontos na CNH, considerando a infração média. Segundo o diretor de fiscalização do Manaus Trans, o maior número de infrações ocorre, por exemplo, em áreas próximas a estabelecimentos comerciais e agências bancárias. Para se ter uma ideia, só na zona centro-sul, a média é de 70 a 100 autuações por dia. Nós vamos manter a fiscalização, intensificar, de forma que a gente consiga garantir a fluidez e manter a ordem na área. Agora o futebol. Amanhã tem mais um jogo teste na Arena da Amazônia, aqui na capital. Nacional e São Luís, do Rio Grande do Sul, se enfrentam no jogo de volta pela Copa do Brasil. Esta tarde, as duas equipes fizeram o último treino antes da partida. Tamires Claire. Os dois times treinaram esta tarde aqui no centro de treinamento do Nacional, na zona leste da cidade. É o jogo da volta pela Copa do Brasil e a vantagem é do time da casa. O Nacional só precisa de um empate, ou 0-0 ou 1-1, para levar a vaga. E esse vai ser o primeiro grande desafio do novo técnico Sinomar Naves, que até agora só esteve à frente do NASA em jogos do estadual. Ele não vai poder contar já de cara com dois jogadores fundamentais na equipe, que são o Romarinho e o Luciano. Quanto ao São Luís, espera-se que o time venha cheio de vontade, já que essa é a única competição que a equipe participa no momento. O time já foi eliminado do Gauchão. Tamires Claire para o Band Cidade. Só reforçando, o jogo desta quarta é às 8h30 da noite lá na Arena da Amazônia. Agora vamos falar de Páscoa. Os ovos de chocolate já recheiam as prateleiras dos supermercados, mas a cada ano esse presentinho do coelho da Páscoa pesa mais no bolso do consumidor, não é mesmo? Por isso, muita gente já deixou de comprar para produzir os próprios ovos de chocolate em casa. E muitas receitas são bem simples de fazer, como mostra o repórter Neto Cavalcante. Páscoa é na Band. Oferecimento: bombons finos da Amazônia. A Páscoa com sabor da gente. Pequenos, grandes, recheados. A tradição de distribuir ovos de chocolate na época da Páscoa faz a alegria da criançada. Mas os preços praticados nos últimos anos têm feito muita gente buscar alternativas para economizar. Se for comparar com uma barra de chocolate normal, é um pouco caro. Caro. Um ovinho pequeno é 5 vezes o valor de uma barra. Muito caro, mesmo peso. Não dá. Foi aí que essas duas irmãs resolveram aprender a fazer os próprios ovos de Páscoa em casa. A ideia deu tão certo que hoje elas já recebem até encomendas e o negócio virou uma oportunidade de renda extra. O trabalho é dividido, uma prepara os chocolates e a outra as embalagens. Já trabalho com bolo, então acho que uma coisa vai puxando a outra. A gente trabalha com bolo, a gente faz docinhos, aí alguém quer um cupcake coberto com chocolate, uma coisa é trabalhada com chocolate, aí eu já venho puxando para o chocolate e eu vim descobrir os ovos dessa forma.
gente vai pesquisando, né? E eu já vou dando ideias também. Vamos fazer de sorvete, vamos buscar um sabor mais regional, né? Uma coisa mais diferente, como de banana, tucumã, tapioca. Então já fica um recheio assim diferente para as pessoas que gostam dos sabores mais regionais. E tem os tradicionais também, brigadeiro, coco, o morango, as trufas, né? Kenádia explica que o processo de produção é simples e rápido. Para fazer um ovo de 250 gramas, você vai precisar de 260 gramas de chocolate ao leite ou chocolate branco, uma forma de acetato para ovo de Páscoa, papel chumbo, uma base para dar suporte ao ovo de Páscoa, fitas coloridas para amarrar e papel de embalagem para ovo de Páscoa ou papel celofane. Primeiro é preciso cortar o chocolate em cubos e derreter em banho-maria. A dica é que a água não pode estar muito quente. A água não pode ferver, quando ela está formando a bolha, a gente desliga e tem que ir mexendo devagar o chocolate até ele derreter. Depois que o chocolate estiver completamente derretido, é hora de enformar. No caso do chocolate branco, Kenádia acrescenta um pouco de confeito de bolo para dar um toque especial. Criança, né, gosta bastante, é mais uma coisa mais infantil. Fica colorido, fica mais bonitinho. Em seguida, é só levar para o refrigerador por 3 minutos. Repete o processo com uma segunda camada, mais 3 minutos no gelo e pronto. Agora é só desenformar e preparar a embalagem. Bom, a Kenádia terminou o processo de produção do ovo de Páscoa. Agora passamos para um novo passo, que é o processo de embalagem do ovo de Páscoa. Para isso a gente conta com a ajuda da irmã da Kenádia, a Kelly, que vai chegar aqui e vai ensinar pra gente como é que funciona agora a questão da embalagem. Vamos cobrir com papel chumbo. Ele é bem delicado. Ele fica com as pontas, olha, pro fundo e pro começo. Então nós vamos colocar o recheio, que no caso são bombons, trufas, depois fecha. E aí é posto o apoio. Tomou forma de ovo de Páscoa. E agora ele vem dentro da embalagem. Tem um segredinho aí? O segredo é colocar o apoio bem no fundo. E aqui já ficou pronto o ovo. E aí, gostou do resultado? De acordo com Kenádia, um ovo de 250 gramas como este pode custar apenas R$4. Uma oportunidade de economizar ou até mesmo de ganhar uma renda extra nesta Páscoa. 1 quilo de chocolate eu faço, se for um ovo médio, que é 250 gramas, eu faço 4 ovos. Tá aí a dica. O Band Cidade de hoje termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Liga dos Campeões aqui na tela da Band. Com isso, o Band Cidade começa uma hora mais cedo, 10 para 6 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.